Acho que agora foi. Oi, Vi. Olá, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar. Vou aguardar só a Luli entrar para a gente começar a falar um pouquinho sobre os quartos de cela, né? A gente separou algumas perguntas que o pessoal foi mandando, tanto para mim quanto para a Luli, né? Sobre os quartinhos de material. A Luli é bem expert nessa parte aí. Acho que eu também vou ter uma aula hoje, aprender bastante com ela. Chegou, Luli. Luli, eu vou te pedir para você solicitar para mim para entrar na live, porque eu não sei se eu consigo te chamar, eu ainda não sei mexer direito aqui. Aí você solicita, eu aceito. Ai, peraí. Oi, Olá, Luli. tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Onde você arrumou Então, todo esse seu jardim aí? você viu? É uma parede verde. Na verdade, é artificial. É dentro do meu apartamento, é tudo de mentira. Ok, como pode melhorar? Mas sai Aqui, bonito na foto, né? então, eu aqui tô meio, eu moro numa casa antiga, então é tudo meio escuro. Eu ainda não achei um lugar na casa que desse para colocar uma boa iluminação para as lives, mas tá Ah, indo de mas qualquer tá jeito. certo. Eu tô aqui, então, aqui é minha varanda. Na verdade, eu moro num apartamento. Aí o jeito de ter um verdinho aí foi colocando a parede verde artificial. Mas eu gostei, gostei. Vamos lá, Luli. Eu acho que você pode começar falando um pouquinho do que você faz do Saddle Fit, só para dar uma introdução para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Eu acredito que a maioria já te conhece, né? Que está aqui, que é do meio do cavalo. Mas só para falar um pouquinho sobre o que você faz e para a gente saber, né, por que você entende tanto de quarto de cela, por que a gente vai ter uma aula hoje. Eu estava super ansiosa por essa live também. Ai, vamos lá. Bom, eu sou veterinária, trabalho com cavalo, quer dizer, sempre trabalhei com cavalo, mas tô formada há 18 anos, nunca fiz outra coisa a não ser cavalo, mas o cavalo já vem de criação. Então, quando eu nasci, eu já ganhei, nasci e já ganhei o meu primeiro cavalo. Ai, que delícia. Então, não... E nem fiz questão de fazer outra escolha, né? Sempre gostei demais, sempre vivia para o cavalo, vivo para o cavalo. Então, essa Sua minha escolha. família já é do cavalo, então? Desde pequena você tinha Meu, contato? não, já assim, meu pai, ele é alemão, austríaco, na verdade. Ah, eu vi que você tem um E, sobrenome todo chique aí. pois é, Nem sei pronunciar. é fácil, Kratchner, fácil. É difícil de Ah, escrever. é. E aí ele veio para o Brasil muito jovem, criança, né? E aqui na adolescência ele aprendeu a montar na equitação do exército. Então, é, vem para ele de jovem, né? Não era do sangue dele. E a minha mãe, quando casou, foi carregada para a fazenda, né? Então, não teve muita escolha, não. Não deu pra fugir. Não deu para fugir. Ela assim, é fã de cuidar, de tratar, de carinho e tudo, mas assim, acho que eu tenho duas fotos com ela montadas, assim, não tenho outras coisas. Ela não, ela é mais do carinho, do cuidado. Ela é do jardim, ela é do jardim, Ah, ela gosta da parte do paisagismo, de escolher as plantas, então, Ixi, assim, ela não ia gostar de mim, então, né? Os pais querem me matar aqui. não, ela já ia falar, e esse chifre de viado aí atrás de você tá meio esquisito.
Bom, enfim, então, assim, cavalo, cavalo, cavalo. Eu sempre fui a típica menina do cavalo, aquela bem coisa de menina de filme, sabe? Heartland, assim. Ai, Nunca sei, adoro. pensou de fazer outra coisa. Aham. Mas, enfim, daí teve a veterinária e eu comecei na clínica e na cirurgia. Com 8 anos de profissão, mais ou menos, eu passei para quiropraxia, que trabalha a coluna do cavalo, e é a minha profissão até hoje. E junto com isso eu tive alguns interpérios, né, da profissão, de algumas coisas começarem a dar um pouco errado, e eu comecei a me questionar sobre se profissionalmente eu estava sendo tão boa quanto eu realmente desejava. Eu sou extremamente exigente. E aí apareceu o saddle fitting na minha vida por conta dos problemas que eu tinha na quiropraxia, né? Os cavalos voltavam a ter a lesão recorrente, de novo, de novo, de novo. E eu falava assim, não é possível, eu já tirei tudo aquilo que poderia fazer o cavalo ter a lesão. O que tá errado? E aí eu comecei, assim, eu tive a grande chance de ter pessoas que falaram para mim, olha, na Europa, nos Estados Unidos, existe uma modalidade que chama tal, que chama assim, que é sobre isso. E para mim no começo era uma brincadeira, porque eu falava assim, eu monto desde que eu tenho 1 mês de idade. Não é possível que isso seja uma questão. Mas aí, assim, a vida me deu limão e eu espremi e fiz uma limonada com isso e descobri que realmente existia toda essa profissão que é mexer com sela, não necessariamente ser celeira, mas eu faço a parte veterinária de medir cavalo, medir cavaleiro, medir sela e achar o equilíbrio entre o conjunto, né? O cavalo e o cavaleiro já existem, tem corpos mutáveis, mutável no sentido de, né, a gente ganha peso, machuca o joelho, o cavalo sai de férias, perde musculatura. Então, a gente tem aí algumas questões e a sela é a única coisa fixa entre elas. Então, a obrigação de uma pessoa que faz o meu serviço hoje é achar a sela ideal para o cavalo e para o cavaleiro. E aí vem a minha piração desde criança de cela, de cela, de quartinho de cela, de como arrumar. Você Não falou que que você tem até um na sua casa. eu tenho uma das fotos que você vai me mostrar da minha casa, mas assim, eu vou ver se eu consigo virar minha câmera. Essa é a minha sala, né? Tipo, eu tenho uma cela. Foi a primeira cela que a gente ganhou de criança, eu e o meu irmão. É uma salinha bem pequenininha, que é de crianças. E em Ela tem até cima aquele fio fechadinho, né? tem o estribo fechadinho ainda. E não sei se dá para ver aqui. Quer dizer, na minha sala tem várias coisas, mas aqui tem um arreio que eu ganhei. Olha Aqui só, é tudo preso na decoração. tesoura do teto. Então, né? Você sabe do que eu tô falando, né? A tesoura tá aqui e tá tudo pendurado. Enfim, é decoração, não que isso seja ideal nem nada, mas quando eu sou apegada à decoração de coisas de família. Sou daquelas que guarda as coisas antigas, assim, eu não conseguiria viver numa caixa de fósforo quadrada sem telhado, de telha, porque eu sou mais dessas de Dá um fazenda, assim. aconchego diferente, né? Essas casas com tesoura também, que lembram mais campo, elas têm o acolhimento, né? Elas são mais aconchegantes do que essas casas caixa, né? Mais contemporâneas, vamos dizer assim. Assim, não é meu estilo. Eu acho que, assim, tem coisas que super valem a pena, mas não é. Assim, quando eu fui procurar a casa que eu queria morar, que é essa onde eu moro hoje, eu falei para a corretora assim, olha, quero tijolo e madeira. Se você não me trouxer tijolo à vista, tijolinho à vista e madeira, nem me mostra, porque eu não quero saber.
E aí, quando eu entrei na casa, assim, ela me deu muito mais do que eu imaginei. Eu tenho... A maior parte das minhas portas tem o trilho, tipo de cocheira de aras, assim, tudo de madeira antiga. Então, assim, eu fui montando do meu jeito. E eu montei um quarto de cela aqui em casa, que é o meu Ai, que escritório. legal. Porque eu sempre carrego, assim, 15, 16 celas no carro. E existem regras para isso, né? Assim, por quê? Porque cela é investimento. Do mesmo jeito que tem mulher que coloca todos os sapatos de salto numa sapateira específica, né? Que aí já não é muito a minha, porque no meu vai... Isso ela é bem mais caro que sapato, né? Vamos combinar. Então, assim, você melhor do que ninguém aqui pode dizer que assim existem todas as técnicas para se guardar tudo, né? Tem gancho específico para xícara, tem prateleira específica de altura para copo, né? Cada pessoa tem a sua mania e tem celas hoje em dia que custam US$ 50.000. Então, se você não está gastando um dinheiro, você está investindo um dinheiro, você está fazendo um investimento a longo prazo. E o quartinho de cela é realmente para você cuidar do seu material. E quando, no meu caso aqui, eu tenho porque eu gosto, mas também porque é meu trabalho. Então, quando eu trago as celas de cliente, eles estão esperando de que eu vou ter o maior cuidado com elas. Então, elas vêm para minha casa dentro do carro, com capa, e quando eu saio, antes de entregar a cela na celaria ou tal, eu coloco elas todas nos apoiadores específicos, e daí eu fiz tudo como manda o figurino, com um apoiador liso, sem ranhura, coloco, dependendo da cela, eu coloco a capa dela por baixo dela. Então, tem várias regrinhas aí. E assim, Olha, só não sabia. sou a louca do meu quarto de cela, né? E sou a louca do quarto de cela porque eu entro nos lugares assim e não tem como. Como veterinária, a primeira coisa que você olha se o cavalo tá bem, vê se tá tudo certo do jeito que tem que ser. Meus pais sempre construíram casas, então aprendi com eles a olhar se, tipo, a porta, a altura da porta, a divisão da cerca, isso, aquilo. E de cara, quebro a direita, a esquerda no quartinho de cela, olho tudo, peço para fotografar, né? Não saio tirando foto à toa, peço para fotografar. E tenho as minhas conversas. Se dá para dar uma dica, se a galera aceita, eu acabo dando dica de como a gente pode melhorar, porque hoje a gente não está brincando de um esporte onde você gasta R$ 10 para fazer inscrição. Né? É um esporte onde tem um custo do animal, o veterinário, a veterinária em si, a saúde do cavalo. E o investimento é comprar o equipamento, né? Assim, hoje em dia a gente percebe que as pessoas começaram a dar mais valor para o equipamento que elas estão comprando. E às vezes por ego, às vezes pela beleza, pela estética, mas já tem bastante gente investindo no material. Então, como diz o meu mestre celeiro, não fala nada, é aqui que a gente ganha o nosso dinheiro, né? Na brincadeira. Mas ele fala isso na frente das pessoas e as pessoas ficam olhando para ele, como assim? Ele fala assim, você coloca a sua cela num apoiador ruim e o seu cavalo sente a dor. Você gasta dinheiro com o veterinário e o veterinário vai virar para você, precisa arrumar a cela. E aí eu simplesmente troco todo o material, ganho um dinheiro fácil em cima de você. Né? Ele é bem carudo, assim, né? Não, mas assim, deixando bem claro para a pessoa que assim, presta atenção no que Não você está adianta. fazendo. Que assim, é um dinheiro fácil para eu não tenho que fazer nenhum conserto homérico, porque a sua cela tá ok, mas a sua cela precisa de alguns remendos. Então, assim, é o que eu sempre falo, cuidar do material.
Cuidar do material é cuidar do dinheiro que você colocou ali, então. Sim, exato. E faz todo sentido, né? Você fez um super investimento, né? É algo que você vai usar, é a saúde do seu cavalo também, né? Enfim, eu acho que é um conjunto mesmo, é tudo isso que você falou. Mas acho sim, Luli, que poucas pessoas têm esse conhecimento também, né? Eu acho que falta muito mais, né? Na verdade, você é bem conhecida, né? Antes de eu ter o perfil até de eu ter o perfil do Arquitetura Equestre, já tinham me falado de você. Nossa, tem uma veterinária que trabalha com sela. E eu tinha acabado de comprar minha sela. Eu falei, nossa, mas existe isso? Ah, não, porque a sela, né, moldada para o cavalo, tal, tem que pensar no conforto, enfim. Falei, nossa, né, nem sabia que existia isso. E aí eu fiquei super interessada. Foi a Rô Sanatirella, é uma amiga minha, a gente trabalha também, você conhece ela. E ela que falou de você. E, enfim, foi aí que eu fiquei sabendo, fiquei conhecendo, né? E achei muito legal, muito interessante o seu trabalho. Aí depois criei o perfil, comecei a seguir você, enfim. E a gente já participou de live meio junto, assim, né? Pelo menos falando das mesmas coisas. É verdade, me lembro bem. E quando você deu a dica na live do suporte de cela, realmente era algo que eu nunca tinha pensado e foi tipo um divisor de águas. Eu falei, nossa, verdade, como que... Né? E eu nunca li sobre isso realmente, Luli. Eu estudo bastante, assim, eu leio muitas coisas, tudo fora do Brasil, né? Porque aqui a gente não tem muito estudo sobre isso. A gente tem uma pobreza de informação grande aqui. Muito. É um vácuo, na verdade, né? Não é nem uma pobreza. Tem muitos assuntos que nunca nem foram mencionados. Não são abordados, E assim, mas o que eu posso te falar, não são 18, eu não sei quanto tempo você monta mesmo, quanto tempo você tá no hipismo, mas eu, dentro das hípicas, né, do hipismo clássico, são 18 anos. E eu posso dizer que sempre teve cliente que gostou de organização, sempre teve cliente que gostou de arrumação, de limpeza, né? São coisas. As mulheres são conhecidas pela organização, mas tem homens muito certinhos quanto ao material deles. Mas isso não era uma cultura, era mais uma... não sei nem como colocar isso, é mais como olha, eu tenho a possibilidade de fazer um bom quarto de cela, então eu vou fazer. E também de organização, né? De manter os funcionários, né? O tratador, o picador, quem mexe com os aparelhos, tudo na linha, né? Olha, não quero isso fora. E aí a gente começou a ter acesso a essas coisas. Inclusive, de uns 5, 6 anos para cá, a gente tem pessoas que fazem trabalhos como o seu trabalho, né? Que não necessariamente arquitetos, mas às vezes um design de interiores. Então, então quero montar um quartinho. Quem tem bom gosto para isso? E aí a gente vê que tem toque, tem requinte, tem bom gosto, às vezes nem tão bom gosto. Às vezes mais, às vezes menos. Mas o que faltava muitas vezes era o conhecimento do porquê fazer as coisas, né? Então, tudo tem uma explicação, né? Do mesmo jeito que você calcula o seu pé direito e a sua caída do telhado específica para as coisas, existe um porquê num quartinho de cela, né? O que a gente quer? A gente tem um lugar só para as cabeçadas, a gente tem um lugar só para as celas, um lugar para as mantas. E tudo tem uma regra. E hoje em dia, assim, começa que a gente consegue fazer essa informação chegar para as pessoas com explicação. Não é só, olha, a moda agora é usar berinjela com costela de Adão na decoração que fica bonito. Não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver se o que se encaixa no seu perfil é colocar material de plástico. Ou que é mais fácil de limpar ou tal, ou se você quer a decoração de madeira que vai facilitar tal coisa. Então tem muita coisa hoje, tem sei lá, tem tanta coisa assim que assim, acho que as fotos que a gente colocou aí é só uma brincadeira de começo.
Sim, sim. Acho que a gente pode também, né? Vamos começar com as perguntas, então? Vamos Daí a lá, gente vai mostrando, porque você mandou muitas fotos muito legais, eu quero compartilhar todas. Eu vamos acho lá. que não dá para compartilhar na tela aqui, né? Não sei, mas eu deixei tudo aqui no computador aqui do lado, Você no... consegue, eu acho que você consegue compartilhar só na sua tela. Tem alguma coisa, tem algum Ah, eu tô vendo. quadradinho Tem um embaixo. botãozinho aqui, É, né? aí você vai lá no Tá. seu rolo de câmera e pode compartilhar alguma coisa na hora que você quiser. Ai, que ótimo. Ainda bem que você me avisou. Olha, agora eu tô vendo aqui. Acho que dá para eu compartilhar ali mesmo. Mas vamos lá. Então, eu peguei algumas perguntas que fizeram para mim, para você, né? E aí coloquei numa ordem para a gente ter uma Sim. sequência aqui. Então, a primeira pergunta é: o que jamais fazer? Qual o erro capital em um quarto de cela, Luli? O que você acha? Assim, o que... Não respeitar o seu material. É, existe muita coisa que não. Existe bastante coisa para não. E aí, assim, não é chatice minha, é só defender o seu investimento no seu material para que o cavalo não sofra, né? Mas para mim, o pior de tudo é largar a sela de qualquer jeito. Largar a sela em embocadura, chão. Largar as coisas no chão. Para mim é falta de cuidado, falta de higiene, falta de noção do que está acontecendo. Então, até você valorizar, né, aquilo que você, cela enfim, de cabeça trabalhou. para baixo, jamais, né? As celas do quarto de milha, assim, eu te dei opções aí porque talvez a gente tivesse pessoas de diversas áreas e eu acho que é muito Uhum. importante a gente falar que tem todas as vertentes. A sala do quarto de milha é muito mais prática você colocar ela de cabeça para baixo por alguns momentos e tal. Mas a cela de pismo clássico, nunca guardar material de cabeça para baixo, virada de assento para baixo, porque por uma simples e lei básica e universal, porque a gente trabalha com gravidade. Então, por mais que é rapidinho, por uma hora a ação da gravidade está agindo sobre o seu material. Pode ser ridícula, mas uma hora por dia de material mal armazenado, você distorce a sua cela. Então, colocou ela no chão de qualquer jeito, ela vai começar a entortar. Pendurou de um jeito errado, ela vai pendurar, ela vai começar a entortar. Então, esse tipo de, entre aspas, porquice, para mim é de morrer. É o maior erro. É, esse para mim é o maior erro. Tá. É, teve uma pessoa também que perguntou se é melhor aqueles suportes na parede, né? Ou o cavalete de piso. O que você acha? Assim, vai de como você monta o seu espaço, o espaço que você tem, quanto espaço você tem, quanta cela você tem, e o que você quer colocar ali dentro, né? Eu, por exemplo, aqui em casa tenho seis racks de 3 apoiadores. 5 para fora e 3 para dentro, eu acho que é isso, mais ou menos. Tenho em ambientes separados. Porque eu tenho muita cela aqui. Então, se eu tivesse uma ou duas celas, eu posso fazer isso numa ilha no meio. E deixo em volta para todo mundo passear. Mas, assim, vai de quanto você tem. Contanto que ele seja bem feito, você pode usar a parede ou o meio, com aqueles carrinhos e tal. Eu até te mandei Legal. algumas fotos aí. Vou colocar as imagens aqui, então, deixa eu compartilhar. Vou procurar uma imagem. Acho que é legal até compartilhar aquelas imagens que você me mandou de celas penduradas, né? Do tipo, Pode vamos ir colocando. armazenar assim, né? Ó.
tem essa, eu acho que ficou meio grande aí na Ela ficou um imagem, pouco né? grande aí. Em relação. Ó, isso aqui é mais um erro para mim que é um não, né? É um negócio que eu acho que tem mais Muito alguma outra foto. É que ela ficou um pouco certo. grande. Jamais, Deixa eu ver. Aí tem essa, mas peraí. jamais empilhar uma Essa cela sobre a daqui, outra. que tá meio torto Tá também, né? Que torta. é aquela questão que você falou, se armazenar, né, errado Então, por uma linha aqui que assim, seja. a gente tem muitos erros aqui, né? Coloquei essa foto aqui específica porque, primeiro que ela tá torta em cima do apoiador, né? Ela tá pendendo para um lado só. E se a gente observar direito, o cume desse triângulo do apoiador, né? A ponta, o ápice aí, tá direto em contato com o couro fino que protege o túnel da cela. Quantas pessoas realmente conseguem, tipo, erguer a cela do apoiador e tirar ela sem puxar? Então, toda vez que você puxa a cela aqui, é o contato do apoiador com o túnel da cela que vai raspando o couro. Sim, Então, é assim, você já verdade. tá. Aqui você já tá estragando a sua cela. Tá. Cela torta, não. Cela empilhada, jamais. Né? Tem uma imagem Isso. aqui. Nossa, tipo, como é que Isso você para faz? Não dá mim nem pra você pegar essas telas, né? é. Isso para mim, assim, você colocou Outra ali a aqui. disposição, né? Nossa, e essa empilhou e, tipo, a última de baixo tá toda lascada, né? Porque É, dobrou e ali, virou. assim, como é que você vai pegar a última? Quantas você tem que levantar? O que você faz com tudo isso, né? Então, assim, meu não gigante também vale para a cela empilhada. Para essas celas, né? Tá. É, deixa eu, deixa eu mostrar aqui algumas opções de cavaletes, né? Que você tinha colocado. Nossa, teve várias que você me mandou muito legais, assim, olha. Esse que dó, Ah, não dá para ver esse. Esse tem não muito acredito. formato, assim, de um cavalo, né? Depois Tem. eu posto no Stories. Esse também achei super legal, né? Parece até uma cernelha ali na frente, Então, né? olha que legal. Por que eu escolhi essas fotos para vocês? Se a gente conseguir colocar daí nos stories, fica bem legal isso. Por quê? Quando a gente coloca o que as lojas fora do Brasil oferecem, né? Aqui tem algumas que fazem isso. Oferecem a chance do cavaleiro sentar sobre a cela que ele estaria interessado. Ah, Só que, como é que é a anatomia do seu cavalo? Ele é reto? Ele é uma tábua reta? Então, quando você coloca a sela sobre aquela tábua, aquele cavalete, ninguém pensou que o você cavalo não tem vai. a cernelha, que de repente a sela na frente precisaria ficar um pouco mais alta. Então, esse tipo de cavalete é o tipo de cavalete específico para uma selaria, por exemplo, onde a pessoa vai sentar sobre essa sela para experimentar. Só que ela tem que estar equilibrada para o cara saber o que ele está comprando. Então, esse é o tipo de cavalete que você pode ter na sua cocheira, quando você tem uma ou duas celas e tal. Mas que se você quiser um cavalete desse na sua selaria, seria muito bem-vindo. Legal. Tem aqui outros exemplos, né? Um Essa aqui já tronco. é bem mais rústica, né? É um Aham. apoiador de cela de western. As celas western são bem mais largas e amplas. Então, se você coloca esse apoiador, esse cavalete arredondado, já alivia demais o peso que a cela teria nas abas para não amassar. Tá. Tem esse suporte que você mandou também, achei muito legal, super Isso, interessante, né? Dá para você isso é pôr uma. guarda-liga, várias coisas ali dentro. Americano e alemão, né? Tecnologia
em primeiro lugar aqui, né? Então, o que que eles fazem? Muitos cavaleiros que precisam ir de um lugar para o outro montar vários cavalos, têm kits como esse dentro do carro. Então, o que que eles fazem? Isso aí serve de guardar o material deles. A sela em cima tem um apoio que distribui o peso da sela sem amassar o suadouro. E alguns deles têm degrau como se fosse um mounting block. Sabe a caixa de degrauzinho para a pessoa subir no cavalo? Aham, sei. Então, ela acaba que ela vai servindo para multifunção. Então, Nossa, é bem aqui no Brasil a gente não legal. acha essas coisas mesmo, né? Então, aqui no Brasil a gente já tem um fornecedor de mounting block, né? Que é Ah, é? a Horselosophy, que é da Gabi Placo, é uma parceira minha. Ai, que legal. E o mounting block, assim, é uma das coisas que a gente diz que cada cocheira deveria ter, cada grupo de cocheira deveria ter um mounting block, pela saúde do cavaleiro, do cavalo e da sela. Então, se te perguntarem uma hora o que é necessário um mounting block, aqui eu super indico, e lá fora ele faz parte dos centros de equitação que você tem que ter. Olha só que legal. Meio obrigatório por conta da Sociedade Protetora dos Animais, que você tem que preservar a coluna dos cavalos. É, porque é Então, verdade, né? Toda vez que você vai montar, faz uma super força é bem legal. ali, né? Acho que Esse é quando... mais ou menos aquela ilha que eu te falei, né? Assim, essa pessoa tem as celas todas lá atrás, mas quando você precisa de alguma coisa, você traz a cela para o meio, limpa, limpar o coloca. material, legal. Então, você tem as duas vertentes. Por que que eu gosto bastante desse formato arredondado? O formato arredondado acompanha o formato do suador da sela, né? Então, se eu coloco uma tábua reto, um triângulo, qualquer outra estrutura, eu tô danificando o meu material. Então, a escolha pelo redondo é sempre isso. Ah, legal, né? Tem mais modelos assim, redondo, que você me mandou também, adorei. E é super fácil de fazer isso com marcenaria, né? Não é nada de outro mundo. O mesmo trabalho que dá para fazer aquele errado. Eu desenhei. O meu é super fácil, né? Ele tem o mesmo esquema, é uma tábua na vertical. E aí eu montei os cavaletes, só que o que eu fiz? Para ficar fácil de limpar e tudo, aqui em casa eu revesti com... esqueci como chama. Tipo uma folha que você faz a capa dos móveis. Esqueci como chama isso. Não é um MDF. Uma lâmina. Sim, um melamínico, assim? Eu fiz com cara de madeira. O meu não é madeira inteiro. Ela é laminada por fora para ser fácil de limpar. Ah, legal. Olha só, boa dica também, né? Tem esse... esse não dá para ver direito. Tem a cernelha também, né? Ele é de tem a cernelha também. Ali. E assim, a gente pode colocar, a gente faz um stories, a gente compartilha nas duas páginas para quem estiver na live e quiser olhar. É verdade, né? E agora eu não sei como é que eu faço para sair da foto e voltar. Eu acho que se eu apertar encerrar, tem um encerrar ali, mas eu acho que se eu apertar, vou encerrar a live. Melhor não. Eu acho que dá para você clicar na sua imagem e voltar, não dá? Bom, olha! Ficou lá. Pelo menos ficou um exemplo bom, né? A Giovana colocou aqui, né? Se dá para fazer com uma impressora 3D com as medidas do cavalo. Daria para fazer sim. O mais difícil aqui é o material, o laser, para fazer a leitura do dorso do cavalo. Isso é o mais difícil. Para transformar isso
no scanner, no desenho do que vai ser feito 3D. Mas dá para fazer. Só que existem alguns modelos já pré-concebidos que também não são errados. Uhum, tá, legal. Olha o papo de cavalo aí, tava vendo a live dele agora há pouco também. Vamos continuar as perguntas aqui, Luli, que ainda tem. Vamos lá. Qual medida, formato, tamanho, largura de um suporte ideal para uma sela de pismo e uma sela de laço? Eu não sei se você sabe isso de cabeça, assim, de bate-pronto, Luli. É difícil eu quando não o pessoal sei. faz pergunta tão específica de Eu não medidas, sei. assim, né? Números de cor eu não sei, mas, bom, eu e você sabemos e faz parte da nossa profissão, a gente não anda sem uma trena, uma fita métrica, né? Aqui em casa eu fiz os meus apoios das celas com 60 de comprimento. Ah, tá. 60 de legal. Mais ou menos... eu consigo encaixar facilmente uma cela de hipismo e eu consigo a maior parte das celas western, né? Às vezes não dá para colocar tudo, mas né, dá para. Depois a gente pode mostrar uma foto minha. Tem uma cela western nos meus penduradores que ela fica um pouquinho para fora, mas a maior parte dela tá lá apoiada, então tá tudo certo. Ah, legal. Então, e 60 centímetros, como você falou, é a profundidade padrão de um armário. Então, né, quando você vai planejar o quartinho, se você tiver armários na lateral, já fica tudo alinhadinho. Legal isso. Né, eu nunca tinha parado para pensar no armário, mas na medida do armário, mas é isso. Fica um padrão aí, eu acho interessante também. Qual a melhor região de apoio no cavalete para sela? Essa pergunta eu fiquei um pouco confusa. Não sei. Também eu acredito que por exemplo, nesse cavalete que está aí na imagem que eu não sei tirar, tem até uma cernelha ali já desenhada também, né? Eu acho assim, acho que quando o cavalete está bem feitinho, a gente não corre nenhum risco de ficar com ela mal apoiada. Lembrando, não empilha 4, 5 celas, porque a de baixo vai sofrer. Uma das super dicas que eu dou, né? Eu sou a pessoa que tolhe demais o material errado, né? Só que assim, para não ser a desagradável chata, mandona, falando, não, isso aqui não serve para nada, joga no lixo, o que eu tenho feito muito? Eu tenho usado mantas antigas, proteções de neoprene velhas que não servem como proteção para a cela. Porque tem umas fotos que assim, a cela, que nem aquela que a cela tá torta, ela tá direto em contato com a madeira. A madeira tem ferpa, a madeira sai lasca, a madeira machuca o couro. Então, em vez de jogar fora material velho... peraí que eu tô procurando aqui. A gente consegue otimizar o material e colocar ele por baixo, né? Então, que nem nessa foto aqui, exatamente, a cela tá torcida. Ao invés de você colocar sei lá, as coisas em cima... Coloca uma manta velha embaixo e apoia a cela em cima. Aí ela tá protegendo a sua cela. E quando a pessoa quer um negócio bem feito para aquele momento, o que a gente faz? A gente corta manta de EVA ou a gente faz tipo um tapetinho. Eu pego toalha felpuda, faço um envelope, coloco um EVA dentro e faço a proteção embaixo da cela, como se fosse um estofado. Porque ali você garante a qualidade do seu material, né? Ótima dica, Luli. Obrigada, o Papo de Aquário sempre participando. Qual o suporte ideal para cela western e celas inglesas? Eu acho que eu consigo caçar aqui nas imagens também, né? Tudo isso que a gente estava falando já, né? Olha, das celas inglesas, eu acho que eu te mandei uma sessão aí essa aqui é a minha casa, ó. Esse aqui eu
amei essa parede de pedra, ficou lindo! Esse aqui, Eu tava desconfiando que era a sua casa. Na hora que você falou, eu te mandei uma na minha casa. Eu falei, ai, será que aqui tem a parede de pedra? Nossa, eu amei, ficou um arraso. Que madeira é eu essa, aproveitei. Amoledo? Você não sabe? X. É, Na verdade, ela é a amoledo. ela é a parede original da casa, Uhum. que a ex-dona transformou num ateliê. E quando eu olhei, assim, tipo, eu tinha muita parede de pedra e eu, assim, o que eu faço de decoração com tanta pedra, né? E aí eu precisava de um lugar para o meu ateliê. Aí eu resolvi fazer desse jeito e achei que ficou bem legal. Ai, Então, ficou assim, lindo! Vou sugerir para esses os meus apoiadores. clientes revestir a parede de pedra e colocar. Gente, olha como fica lindo. Couro, a pedra, a madeira, tudo lindo. Você pode guardar essa foto aí e mostrar para eles. Então, assim, eu coloco essas redondas assim, tanto faz para western ou para sala de marchador, para sala clássica. Para mim não tem problema. Essa ficou bem neutra para qualquer tipo de cela. Tem gente que gosta de alguma coisa um pouco mais rústica. Então, se você der uma olhada nas outras fotos que tem aí, tem umas madeiras. É um pouco mais rústica que isso. Ó, esse aqui Assim, é bem rústico. não é assim, é uma ideia meio de economia, mas aqui tem uma ressalva. Dá para você usar esses baldes. Porque no balde, quando você pode colocar o material do cavalo dentro do balde. Então, cada cavalo tem o seu balde e você coloca o kit de cada cavalo dentro do balde. A minha ressalva quanto a isso são as rebarbas que tem no balde, né? Então, você percebe aqui, tem alça e tudo. Isso aqui machuca a sela. Então, se quer fazer desse jeito, isso assim é uma coisa bem, aquele bem DIY americano, né? Do it yourself, que eles ensinam, dá para fazer, dá para utilizar, é uma boa coisa, uma boa alternativa, mas se você for fazer isso, lembra de tirar as rebarbas do balde, porque vai machucar a sela. E é uma coisa que né, fica super barato e é isso que você falou, ajuda a guardar material e não dá trabalho nenhum você tirar essas rebarbas, né? Dá uma lixadinha. Ou coloca uma manta velha recobrindo isso, que aí você machuca menos a sela, né? Legal. Olha, tem esse suporte. Tem um outro mais rústico ainda, com pedaços de madeira. Esse aqui é parecido com o meu. A diferença que eu fiz do meu para esse aqui, ó. Esse aqui, aqui também tem uma ressalva para mim, né? Isso aqui não é madeira. Isso aqui é um molde que eles fizeram imitando madeira. Então é bem leve. Só que o diâmetro dessa madeira é bem pequeno. Então, quando você coloca as celas aqui, elas tendem a, com a ação da gravidade, aos poucos, quebrarem no meio, né? Então, por isso que a gente escolhe uma plataforma um pouco mais... nem sei se eu posso falar elíptica, né? Não sei se eu posso falar isso. Uma meia-lua, ao invés de um pedaço de madeira como esse. Né? Você tem ideia de quantos centímetros, mais ou menos, seria um diâmetro ideal? Tipo 30, Luli, algo assim? Ou... Olha, eu peguei uma média das celas que eu tinha aqui em casa e desenhei o meu de acordo com isso. Eu posso te mandar a medida que eu tenho aqui, amanhã te falo isso e a gente pode postar. Do diâmetro, Aí tá com cara de ter uns 15, 20 no máximo, assim, de diâmetro, né? E aí eu acho que fica pequenininho. Eu acho que é pequeno. Acaba ficando... Ele é comprido, mas ele é pequenininho. Então, quando você coloca a cela sobre isso, acaba que você machuca o túnel da cela também. Legal. O balde, eu acho que os baldes têm 35 de diâmetro. Posso estar falando besteira, mas eu acho que eles têm 35. Eu não saberia te dizer. A diferença esse aqui eu do gostei meu... bastante, esse que você mandou também.
Eu coloquei eles um pouco mais angulados, com a parte que está na parede um pouco mais Olha. para baixo. Eu tenho Ah, é? uma angulação de 10 graus. Por Para que essa que angulação, Luli? tem célula que mal armazenada, ela cai. Então, eu coloquei ela na descendente para a parede para que ela não caísse. Então, ela fica meio presa na parede. Entendi, entendi. Sem Ah, legal. machucar, a angulação é bem pequena. Sim, Mas, só ela vale realmente a para ela pena. não cair, né? Isso. Tá. É, a Ah, quarto de cela na ponta do pavilhão ou no meio das cocheiras? Você tem alguma preferência? eu acho que tudo tem que ter uma fluidez. Quando tanto faz onde você vai colocar, mas tem que ter uma fluidez para o trabalho. Aonde é o lavador? Aonde você vai amarrar o cavalo para encilhar e desencilhar? Aonde você consegue colocar uma rampa ou o degrau para subir no cavalo? É perto? É longe? Aqui em São Paulo, a gente tem muito lugar nos aras onde todo mundo coloca os quartos de cela perto da rua. Só que aí, assim, tem assalto, roubam tudo. Aí, o que eles começaram a fazer? Trazer todo o quarto de cela para o meio. Então, vai muito de tudo que você tem. Da funcionalidade geral. Né? Também não Né? adianta a cocheira do cavalo ser, sei lá, 15 cocheiras num pavilhão e toda vez que você precisa de uma cela ou de alguma coisa, você tem que andar 50, 60 metros para ir buscar uma cela. Isso é disfuncional. Então, tem que existir uma fluidez. A gente tem que lembrar que às vezes é a gente que faz e muitas vezes são funcionários que fazem. Então, chega uma hora que o ir e vir do cara gastou muito mais tempo do que ele precisaria só para levar e trazer. E outra, quando é longe, você facilita que as coisas não sejam feitas, né? Por exemplo, embocaduras não deveriam nunca ser guardadas sem ser lavadas. Então, do lado do seu quarto de cela, obrigatoriamente tem que ter um tanque. Tem que ter uma pia, um tanque, uma torneira, que seja. Porque aquelas embocaduras têm que ser lavadas. O lugar que você vai higienizar suas celas tem que ter água. Na maioria das vezes, quando eu vou projetar o quarto de cela dentro de um pavilhão, eu sempre sugiro também uma pia, falo, olha, para você limpar. Não são muitos clientes que querem a pia, mas teve uma que quis a pia, quis colocar a máquina de lavar também, para ela lavar, enfim, os tecidos. A manta, as coisas. Exato. E é uma coisa bastante importante isso que você falou, eu sempre levo isso em consideração. Se a ducha é no meio, o quarto de cela vai no meio também. E eu acho realmente que é muito mais funcional, porque um funcionário que leva mais tempo para fazer as suas tarefas diárias, ele custa mais dinheiro no bolso do proprietário, porque você vai precisar de mais pessoas para fazer, né, o mesmo serviço. Então, normalmente, eu gosto de centralizar, porque o meio deixa mais funcional do que tá lá na ponta e ele tem que ficar indo e voltando. Sim. Mas tem essa questão. Se a minha ducha é externa e ela é em alguma das pontas, e aí eu coloco o quarto de cela na ponta também. Esteticamente, eu acho que vai muito da funcionalidade, né? Por exemplo, de como vai ser. Se tem ducha interna, se não tem. A gente tem cliente, por exemplo, que eles querem sentar e bater papo antes de montar. Mas a gente tem cliente que, por exemplo, pega 15 cavalos no dia. Então, as coisas têm que ter a característica daquela pessoa, né? Exato. E eu ia falar também que na estética, quando a gente tem o quarto de cela no meio, esteticamente a gente ficar com todas as portas ou janelas de baia na fachada de um lado e no centro só a janela do quarto de cela, é melhor
do que você ficar com um cantinho e aí ficar parecendo manca a fachada, vamos dizer assim. Entendi. Então, esteticamente, eu também costumo falar que eu prefiro no meio e aí a gente vai ter uma certa simetria, né? Se a gente não tiver no outro quarto na outra ponta. Tem uma das coisas assim que eu considero muito importante e que eu acho que eu vivo isso todos os dias e que muitas vezes a gente não pensa, é assim, primeiro, tudo que vale para celas fora do Brasil, não vale para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem temperatura e umidade diferente. Então, por exemplo, aqui na minha casa, onde eu tenho as celas, eu tenho desumidificador, aparelhos. Por quê? Porque as celas, com a umidade que eu tenho aqui na região que eu moro, é fácil de, se eu não tiver o desumidificador, elas embolorarem. Então, a gente tem que pensar nisso. O quartinho precisa ser no canto. Tá, mas e aí? A gente vai ter janela ou não vai ter janela? Vai ter a ventilação ou não vai ter ventilação? Em que parede que a gente vai colocar a cela? Por quê? Aqui nessa foto eu tenho as pedras, mas eu tenho a madeira que fica na vertical. Então, as minhas celas não encostam na pedra. Mas eu não tenho nenhuma tubulação de água aqui. Então, eu tenho que saber se eu tenho água passando atrás. Por quê? Porque vai deixar o meu quartinho muito mais úmido. Então, assim, normalmente a gente não coloca armário de equipamento, nem as celas em parede que tem torneira do outro lado ou que tem encanamento passando, porque minha cela vai puxar toda essa umidade, vai embolorar mais rápido. Olha que coisa interessante. E também, assim, a gente tem um hábito péssimo de hidratar demais as celas. Tem que passar óleo, passar sabão, passar óleo. A gente mora num país tropical, com muita umidade. Então, ou no inverno ou no verão, a gente segue com umidade, mesmo que a gente tenha um tempo seco. A gente não tem um tempo seco, a menos que a gente esteja no deserto. Ou em alguma pradaria aqui. Mas, então, assim, se o quartinho estiver fechado, vai embolorar. Vai embolorar no inverno ou no verão, tanto faz. Então, precisa realmente ter ventilação, porque é ela que ajuda também a tirar a umidade, né? Sim, e aí vai fazer armário. Meus armários aqui, eles são telados. Por quê? Porque eu preciso de ventilação. Você colocou a cela, fechou a porta porque você não quer que ninguém veja, etc e tal, acabou. Mofou a sua cela. Aí, além de ter que limpar cada uma toda vez que for montar, todo dia, você tem que ir com cuidado redobrado com o couro por causa dessa umidade. Então, não é fácil, mas depois que você entendeu como funciona, dá para fazer em qualquer lugar. Lembrar que precisa ventilar. Por exemplo, a Fê colocou aqui, a Crescervete, uma das veterinárias que escreveu um dos primeiros trabalhos de cela no Brasil. Ela colocou aqui que ela achava que era melhor pendurar pela garganta. A garganta é a cabeça da cela, né? É completamente errado, porque você coloca a lei da gravidade na estrutura da armação da cela. Então, o ideal mesmo é que você tenha um apoio basicamente para cada cela, né? Eu sei que tem gente que tem muito mais que isso e tem pouco espaço, mas basicamente não pendurar pela cabeça, né? Colocar aquelas cordinhas e pendurar a cela, tá errado. Uma das fotos que eu te mandei era... Eu tô caçando ela aqui, já. Era basicamente isso. E tem aí perguntaram... Tem um aqui, gancho... né? Isso. Essa que tá pendurada. Aí, deixa eu ver se eu... Isso. Assim, essa normalmente não é tão bonita feita com essa manopla aqui, é um pedaço de pau aqui no Brasil, né? Tipo uma âncora, assim. Isso aí machuca a cela. Então, isso aqui é completamente contraindicado. Isso aí é design, é artístico e tal, mas não é funcional.
Não fica bonito, né? Não fica bonito, não funciona, né? Não E fica bom. também a aba, se você reparar a aba tá em contato com a parede. Com a parede Ela também, vai ficar ruim. toda dobrada, você tá, né, estragando seu material. Tem uma pessoa que me perguntou aqui se a cabeça é para frente ou para trás. Tanto faz. O como for mais prático para cada pessoa. E aí a Lu está perguntando ao fornecedor do suporte de plástico. Aquele suporte de plástico não existe no Brasil, né? Isso é uma das Aquele vermelho. fotos, aquele vermelho. São algumas das fotos que eu trouxe de fora. Mas, quem sabe, se a gente não entrar em contato com a Gabi, que faz os mounting blocks, de repente ela tem quem Ela faça já. consegue fazer, né? Tinha uma Isso. pergunta aqui também, Luli, que faltou eu fazer, que foi exatamente sobre dicas para deixar o quarto mais arejado, aproveitar a luz do sol, sem ir direto na cela, né? Eu acho que não só Sim. na cela, mas cabeçada, porque o couro com o sol, né? Não, é bem isso. Uma regra básica da higiene do material é que ele seque na sombra, né? O negócio, assim, você até pode colocar ela no sol 10 minutinhos, tirar um pouco do mofo e tal, mas não existe deixar ela no sol para secar no sol, né? Nem quando ela tiver molhada, porque quando ela estiver molhada, ela mancha todo o couro. Então, deixar secar na sombra mesmo. Olha, legal, E uma coisa que eu ia falar, né? Não sei o que você acha aí. Quando eu penso nos pavilhões, eu também sempre penso na insolação. E normalmente na fachada sul, a gente não tem sol batendo diretamente. A gente consegue ter a luz do dia entrando, né? Mas não raios solares dentro do quartinho. Então, uma ideia legal seria, se você tem uma fachada sul, você consegue ter uma abertura que você utiliza ela para ventilar e você nunca vai ter luz do sol entrando diretamente. Ou até, talvez, como eu fiz em um cliente agora, a gente colocou os suportes de cela na mesma parede da janela. Então, a luz entra no quartinho, mas a janela está aqui e os suportes estão aqui do lado. Então, ela não vai entrar... Ela não pega direto. Consegue, São algumas maneiras que eu acho que dá para utilizar. Mas a gente eu tenho as minhas janelas de frente para os penduradores. Então, eu tenho toda a iluminação da janela, mas eu não tenho incidência de sol direto nelas. Provavelmente você tem uma fachada sul também, né? Enfim, e aí você consegue... Me pergunta outra coisa. A luz do sol, Mas é ótimo isso, né? Porque aí você consegue realmente fazer isso que você falou, aproveitar a parte da ventilação e aí a gente não tem o sol deteriorando. Se a pessoa tiver realmente uma janela que entra a luz do sol, aí dá para colocar uma persiana para você dar uma filtrada nessa luz, né? Dá para colocar um brise na fachada, que são aqueles ripadinhos, enfim. Tem algumas soluções que dá para usar, né? Se a pessoa... a nossa live tá acabando. Apareceu um timing aqui para mim já. Não! Que mais que tinha aí? O Rafael tá perguntando se aqueles... aqui acabou as perguntas que eu anotei, a gente matou todas no time certinho da live. Eu nunca fui tão eficiente numa live. Eu vi que algumas pessoas estão gravando no IGTV a live. Eu não sei como é que faz isso. Vou ver se aparece pra mim a hora que eu terminar. Porque você tá vendo. Acho que vai direto pro IGTV agora. Não tem mais a opção gravar a live. Acho que vai direto. Vai direto se eu colocar para gravar? Então, legal. Então, acho que vai ser bem legal, né? Se a gente conseguir deixar. Espero que... Vê se tem mais alguma foto ou alguma coisa interessante que a gente precise falar delas. Vê se você tem alguma... Tem as dos lãos, né? Aquelas tudo errado, assim, o que não... Peraí, deixa eu... Esse aqui é um cavalete que eu gosto bastante. Assim, esse cavalete, eu gosto bastante. É um cavalete de madeira. Ele é prático. É prático para você levar para um lado ou para o outro, né? Às vezes quer fazer alguma coisa, limpar uma cela, tal.
De novo, se for ficar bastante tempo, a minha ressalva é colocar uma proteção aí em cima, para não ficar direto na madeira, mas eu gosto. A de ferro, a de metal, que eu te passei também, que é uma que você acabou de colocar. Essa aqui, Isso né? Por exemplo, assim, não dá para nenhum cliente montar em cima disso e tal. Ela pode ficar ali rápida num dia enquanto o pessoal tá limpando cela, tá trocando cavalo e tal, mas para passar a noite, para passar a semana, não é indicado, não é legal. Tem um outro aqui de plástico também, né? Que a gente vê o Então, pessoal. alguém perguntou de colocar